Olá, tudo bem? Estudando o segundo livro de Samuel, nos capítulos 13 a 16, aprendemos aqui lições importantes sobre como deve ser nossa vida espiritual, nosso relacionamento com o semelhante. E principalmente nós vemos aqui Davi colhendo os frutos de seus pecados. Um momento triste na vida de Davi e também no livro. Só que quando o livro mostra isso dá mais credibilidade à Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não mostra apenas o ápice, as vitórias dos líderes do povo de Deus. A Bíblia é um livro que mostra tanto as vitórias quanto as quedas. Mostra as qualidades, as virtudes, mas mostra os pecados. E isso dá uma credibilidade à Bíblia como palavra de Deus, porque ela não exalta heróis. Mas a Bíblia ela mostra os pontos fracos da humanidade. Homens como nós que lutaram e em Deus conquistaram vitórias, mas também tiveram grandes quedas. Nós vemos aqui no capítulo 13 o incesto de Aminon, filho primogênito de Davi, que sente um desejo sexual por Tamar, sua meia-irmã, irmã 100% de Absalão. Ele, junto com Jonadab, acabam criando uma situação onde Tamar é enganada e Aminon, pelos indícios bíblicos, ele comete um ato de estupro contra a sua irmã e depois a despreza. Tamar chega até a casa de Absalão, conta a história e Absalão se revolta contra Aminon, mas o mais triste dessa história é o silêncio de Davi. Quem sabe acusado pela própria consciência por causa do seu pecado de adultério, ele não tem a moral suficiente para chegar até seu filho, até Aminon e repreendê-lo. Tamar até propõe a Aminon que ele não a expulsasse, porque agora ele havia envergonhado e deveria assumir a situação. Mas Aminon expulsa sua irmã, Davi fica em silêncio e algum tempo depois, passados 2 anos, Absalão se vinga de Amon, matando o próprio irmão, Aminon, no caso. E com a morte de Aminon, Davi entra em desespero, Absalão foge para a terra dos antepassados de sua mãe, mas depois de algum tempo ele volta para Jerusalém, principalmente com o apoio de Joabe. Joabe vê a tristeza de Davi com a separação de Absalão, manda uma mulher viúva ir até Davi, contar uma parábola para ele também, para influenciá-lo a permitir que seu filho volte. É interessante que Absalão volta, mas Davi não tem nenhum contato com Absalão também. Davi parece que não quer ser confrontado com o passado, nem com os pecados. Ele diz que Absalão pode voltar, mas não quer ver Absalão, e Absalão força Joabe a convencer Davi a recebê-lo. E quando Davi o recebe, isso já no capítulo 14, no fim do capítulo, nós vemos que Davi recebe Absalão, mas Davi não fala uma única palavra. Ele o beija, o abraça, mas não fala nada. Isso vai gerando tristeza no coração de Absalão, porque ele mesmo diz para Joabe: se eu sou réu, se eu sou culpado, que o rei me mate, que o rei fale alguma coisa. Mas o silêncio de Davi para Absalão foi pior do que o estupro de sua irmã, foi pior do que a não condenação de Aminon, foi pior do que ele ter fugido para a terra de seus antepassados. O silêncio de Davi para Absalão era algo terrível, e Absalão vai se revoltando até que ele começa a criar amizade com parte do povo, se colocar como uma espécie de juiz entre o povo, e vai até Hebron mentindo para seu pai, que permite que ele vá até lá para tentar assumir uma revolução, para tentar criar um reino paralelo, para tentar destituir o poder de seu pai. Interessante que em todos esses momentos Davi não vai conversar com Absalão para resolver os problemas internos que havia na família. Davi foge. A maior parte da liderança, tanto religiosa quanto política, está ao lado de Davi, mas alguns também apoiam, poucos, mas apoiam Absalão, entre eles Aitofel, que apoia Absalão, mas Zadok, Abiatar e Hussai, assim como Joabe, continuou ao lado de Davi. E Hussai até fica em Jerusalém, assim como Zadok e Abiatar, porque a arca do Senhor deveria estar na cidade. A Bíblia Endos até mostra que Zadok e Abiatar queriam ir com Davi, mas Davi fala: não, a arca tem que ficar aí, porque é a cidade de Deus. No fim, a presença da arca ali em Jerusalém era uma demonstração clara de que Deus ainda estava no comando da vida do povo. Davi confiava e ele dizia que se fosse da vontade de Deus ele voltaria ao trono. Mas Davi então vai embora, e o que nós vemos aí é que Hussai, por exemplo, ele fica
para ser uma espécie de espião de Davi e fingir amizade com Absalão para levar informações importantes a Davi. No caminho, onde Davi vai fugindo, ele é amaldiçoado por Simei, e quando ele é amaldiçoado e os soldados ao seu redor propõem a ele que Simei fosse morto, Davi diz: ele não pode ser morto não, porque as palavras dele são palavras que vêm do Senhor. Se for da vontade de Deus, vão se cumprir. Nisso Davi via uma espécie de cumprimento da profecia que Natan fez com relação ao que aconteceria em sua família por ocasião da morte do inocente e fiel Urias e o adultério com Batseba. E o que acaba acontecendo é isso mesmo. As profecias vão se cumprindo, houve rebelião em sua casa, e uma parte da profecia dizia, né, que os inimigos dele iam coabitar com suas concubinas. E Davi deixou 10 concubinas no palácio, porque ele acreditava que brevemente voltaria para Jerusalém, mas ele não voltou. Absalão toma conta do palácio, e no mesmo lugar onde provavelmente Davi viu Batseba pela primeira vez, ele adultera com todas as concubinas de seu pai, mostrando rebelião e mostrando também que ele agora estava assumindo o trono. Naquela época, na época do povo hebreu, no Oriente Próximo, essa prática de uma pessoa que se rebelasse, dormir com as concubinas do rei, demonstrava que agora o poder estava nas mãos dele. Em tudo isso nós vemos situações muito tristes realmente, pelas quais Davi passou, mas daí nós tiramos grandes lições. Quando nós resolvemos fazer a nossa vontade, sem ouvirmos o plano de Deus, isso gerará consequências para a nossa vida. Davi colheu consequências amargas. Eu espero que você e eu, ouvindo tudo isso, possamos ouvir mais a voz de Deus, para que a nossa vida seja uma vida aonde venhamos sofrer menos e aonde venhamos gozar da alegria de glorificar mais o nome do Criador dos céus e da terra.